Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. O líder do governo na Câmara decide sugerir uma nova Constituição pegando carona no plebiscito chileno, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E qual seria o debate que a gente não precisaria agora, Megali? Olha, esse estaria ali no topo da lista, né? Uma nova Constituinte. Por quê? Porque realmente é algo inviável, né? Alguns presidentes tentaram fazer isso, o caso da presidente Dilma Rousseff. Lembra, no auge das manifestações, em 2013, a resposta da presidente foi um pacto lá. E a principal ideia desse pacto era chamar uma Assembleia Constituinte, né? Claro que uma ideia que Orengo, não caminhou. Foi uma coisa até engraçada, né? Porque foi aquela época em que centenas de milhares de pessoas iam para as ruas todos os dias, em todas as cidades brasileiras. E aí a Dilma chamou um horário um horário em rede, né, na TV, para anunciar as medidas do governo, aquela grande insatisfação popular. E ali pedia-se de tudo, tudo. E ela conseguiu oferecer a única coisa que não tinha ninguém pedindo, uma nova Constituinte. Pois é, e por isso mesmo não caminhou, né? Realmente era algo totalmente inviável naquele momento, e como é agora também, né? Então essa é uma ideia que surgiu do próprio deputado, né? Nessa questão aí não está realmente ecoando algo que vem do governo, né? Pelo menos não temos uma reação do executivo, né? Uma posição dele como parlamentar, que entende que seria necessária agora essa discussão de uma nova Constituinte. E aí apresenta alguns argumentos, né? Diz que a nossa Constituição tem muitos direitos e poucos deveres, né? Faz críticas também a esferas de poderes, como o Judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas. Fala, inclusive, de um problema aí de dívida, né? De rolar dívidas. Hoje, segundo o deputado, o Brasil é ingovernável em função disso, de uma dívida que só cresce e aumentou agora com a crise. Agora, há caminhos para isso, né, Megali? Os caminhos apresentados, aí sim viáveis, factíveis, né, e para curtíssimo prazo, são as reformas, são as PECs, as propostas de emenda à Constituição. É claro que há uma crítica, desde o início lá da Constituinte, desde 88, porque a nossa Constituição está toda remendada, em função dessas PECs, propostas que são aprovadas no meio do caminho, né? Agora, esse é o caminho viável, é reforma tributária, é reforma... A previdenciária já passou, né? Tem ainda a reforma administrativa, que é tão importante até do ponto de vista aí de resolver o problema ou atacar o problema da crise fiscal. A gente sabe que há questões que são muito complexas na máquina pública e precisam ser endereçadas, precisam ser enfrentadas, né? Agora, é muito melhor, nesse momento, nessa altura do campeonato, centrar o foco aí nessas reformas do que pensar numa nova Constituinte. A gente viu a reação ontem, foi só o parlamentar, o deputado, levantar essa bola, que já veio o presidente da Câmara, né, fazendo duras críticas, que aliás nasceu no Chile, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, e fazendo comparações históricas entre os dois países, né. A grande diferença, claro, que na nossa redemocratização, a redemocratização ela foi concluída lá com a nova Constituinte, né, em 88, diferente do Chile, que está fazendo uma Constituição e vai fazer agora, né. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ex-ministros do Supremo, foi uma grita geral, que mostra que essa ideia aí não tem nenhuma possibilidade de caminhar agora em Brasília, viu, Megali? Orengo, vamos voltar a falar sobre vacina. Na semana passada, a polêmica da vez era se compraríamos ou não as doses, né? Houve as doses da vacina produzida em parceria com o Instituto Butantan pelo laboratório chinês Sinovac. E aí a polêmica era se o governo compraria ou não. Daí veio o ministro da Saúde na reunião de governadores, disse que compraria, depois o presidente da República voltou atrás. Bom, resumo da história, vamos comprar. O anúncio foi de 6 milhões de doses no final das contas, mas enfim, são aquelas polêmicas que acabam atravessando o fundamental, são laterais em relação àquilo que é fundamental. A da vez voltou a ser a da obrigatoriedade ou não da vacina. Quem levantou essa bola antes de todo mundo, na verdade, foi o próprio presidente da República, quando da aprovação em 6 de fevereiro da lei que permite, que dá aos gestores locais e ao Ministério da Saúde a autonomia para decidir, para optar por uma vacinação compulsória, nesse caso de uma pandemia. Então não deveria nem haver polêmica, mas já que há, tem uma possibilidade, inclusive, e nem deveria chegar ao Supremo, né? Mas tem uma possibilidade, portanto, de o Supremo Tribunal Federal formar uma maioria pela obrigatoriedade da vacina, né, Orengo? Pois é, e já há lei sobre isso, né, Sheila? É uma lei muito nova, é uma lei de fevereiro, né? A gente estava falando há pouco aí sobre essa segurança jurídica nas leis, né? Inclusive questões constitucionais. Aliás, o Supremo deveria se ocupar com questões constitucionais, mas a lei ela foi aprovada em fevereiro,
muito rapidamente, os parlamentares tiveram que se mobilizar aqui, fizeram votações rápidas na Câmara e no Senado para receber aqueles brasileiros que estavam voltando da China naquele voo fretado. Então tinha que ter uma regra de quarentena, inclusive, para aquelas pessoas. E naquela lei tinha lá um artigo, e tem um artigo que prevê a possibilidade, não a obrigatoriedade, mas a possibilidade de tornar a vacina compulsória em momentos de pandemia, como esse que a gente está vivendo, né? Deveria ter lá o aval do Ministério da Saúde, das autoridades públicas, mas o presidente já descartou essa possibilidade. Então, logo o presidente se manifestou sobre esse assunto, já tivemos ações no Supremo Tribunal Federal. A gente estava cantando essa pedra aqui porque no Brasil tudo é judicializado, né? Acaba no Supremo Tribunal Federal que vai dar a palavra final. Agora, olha que interessante, Sheila, essa discussão não é nova, né? Tanto que antes dessa ação do PDT, que está pedindo lá que governadores e prefeitos têm a prerrogativa, já que o presidente não vai definir a vacina como obrigatória, que governadores e prefeitos possam definir a vacinação obrigatória local nos estados e municípios, mas antes disso já tem uma ação na fila esperando análise, e essa deve ser avaliada antes de todas, né, que é uma ação do Ministério Público contra uma família de São Paulo que não quer vacinar o filho, né? Então, o Ministério Público entrou com uma ação e isso subiu para o Supremo, né? E essa ação vai ter a chamada repercussão geral, vai valer para outros casos, vai ser interessante a gente acompanhar a manifestação dos ministros, né? E já aí é outro caso, ligado a crianças, ligado ao ECA, inclusive. Inclusive as crianças hoje, quando vão se matricular, vão ser matriculadas pelos pais, elas têm que apresentar lá a caderneta de vacinação na hora de entrar na escolinha, aquela coisa toda, né? Então os ministros vão discutir sobre esse assunto. E só para lembrar que além dessas duas, tem ainda uma do PTB, que é contra a lei que foi aprovada em fevereiro. O PTB é contra a possibilidade de tornar a vacina obrigatória. Agora o Supremo, mais uma vez, vai ter que reunir todos os ministros, pelo menos essa decisão vai ser colegiada do plenário, e aí teremos aí uma definição sobre esse assunto. Muito bem, falaremos bastante ainda sobre esse assunto. Orengo, boa terça-feira para você, até amanhã. Valeu, até amanhã. Até.